E aí, galera, Celso Silva, Cucelite, português, preparatório concurso, Petrobras, na força com vocês, tá certo? Pontuação, desespero, terror, não se assuste tanto com pontuação, um pouquinho de paciência, né? Um pouquinho de cuidado, ler um pouco mais, treinar a leitura, tudo isso ajuda em pontuação. No mais, concurso trabalha muito com as pegadinhas, principalmente com vírgula. Vírgula é o grande vilão do concurso, porque vírgula muda o sentido da frase, tá certo? Então, vou tentar ajudar vocês, umas dicas bem rapidinhas, mas bem coerentes, para que você possa melhorar o seu uso de pontuação, principalmente o uso de vírgula, tá certo? Vírgula é uma pausa, pessoal, que serve para você respirar, né? Ele trabalha, vírgula, mas não estuda, né? Vírgula ajuda na respiração, na leitura do texto, mas vírgula também é uma questão de sentido na frase, né? Você pode mudar o sentido da frase, dependendo de como você usa a vírgula. Tipo, matar o rei, vírgula, não é crime. Matar o rei não, vírgula, é crime, né? Frase famosa. A vírgula antes ou depois do não muda completamente o sentido da frase. Dica básica de vírgula, né? Ordem direta da gramática. Sujeito encabeça a frase, verbo, complemento do verbo e o advérbio deve estar no final da frase. Celso comprou flores na loja. Quem comprou flores? Celso, sujeito. Cadê o verbo? Comprou. Comprou o quê? Flores. Comprou flores onde? Na loja. Tá tudo no lugar certinho, tá vendo o sujeito, o verbo, o complemento do verbo e o advérbio na loja, no final da frase. Uma frase dessa não tem vírgula. É a famosa ordem direta do português. Maior erro que se comete em pontuação: separar o sujeito do verbo por uma vírgula. Celso, vírgula, comprou flores na loja. Para que essa vírgula apareça nessa frase, eu tenho que mudar a ordem da frase de alguma maneira. Celso, vírgula, na loja, vírgula, comprou flores. O advérbio tem a obrigação de ficar no final da frase. Ele pode aparecer em outro lugar? Pode. Mas se ele aparece no meio, aparece antes, tem que ter vírgula. As exceções são os advérbios menores, né? Não, sim, sempre. Não trabalhe, sem vírgula. Ele disse sim, né? Sem vírgula. Advérbios pequenos fogem à regra desses advérbios deslocados. Mas a obrigação de um advérbio é estar no final da frase, na praia, na festa. Colocou no meio, colocou antes, pede vírgula. Algumas regras essenciais para vírgula. Vírgula que separam a data da localidade. Salvador, vírgula, 21 de abril. Salvador, vírgula, 21 de abril. Data e localidade, básico do básico. Vírgula mais importante, separar uma oração da outra. Como é que eu conto o número de orações? Pelo número de verbos. Né? Ele saiu, bebeu, comeu e voltou para casa. Ele saiu, um verbo, bebeu, comeu e voltou para casa, tá vendo? 4 orações, 4 verbos. Ele saiu, vírgula, bebeu, vírgula, comeu e voltou para casa. Perceba que eu não usei a vírgula antes da conjunção é, porque a conjunção é não aceita a vírgula. O único caso para aceitar a vírgula, e único não, né? Você pode, quando você vai repetir muito o é, você pode ver isso lá no assunto de português chamado polissíndeto, repetir a mesma conjunção. Quando você vai repetir o é, ele canta e dança e trabalha e estuda, né? Isso é muito mais comum em literatura, porque é uma figura de linguagem. Aí o é aceita a vírgula, o é repetido. Mas a exceção do é está justamente no é ser usado como se fosse um porém. É um é adversativo, como se fosse um porém, uma ideia oposta. Aí o é aceita a vírgula. Adversativo é a ideia oposta, não é isso? Vê como fica fácil, ó. Ele é fiel e traiu a esposa. Esse é fiel e traiu a esposa. Como é que ele é fiel e traiu a esposa? Perceba que no lugar desse é, cabe melhor um porém. Vê se não cabe melhor um porém. Ele é fiel, porém traiu a esposa, tá vendo? Esse é, quando é igual a porém, ele tem a vírgula antes. Tá certo? Ele trabalha muito e vive endividado. Poxa, se ele trabalha muito, como é que está cheio de dívidas? Vê se não cabe o é, o porém, o mais, porém, todavia. Ele trabalha muito, todavia, porém, mais, vive endividado, tá vendo? O é, quando for igual ao porém, adversativo, ele tem vírgula antes.
No mais, é um é aditivo, né, que junta ideias. Então, ó, ele trabalha e estuda. Sem vírgula, tá certo? O é vai aceitar a vírgula antes, ele foi igual a porém. Dica básica, viu? O que mais? Vírgula para separar orações, né? Ele trabalha, vírgula, estuda, vírgula, dança muito. Separar orações. O que mais? Vírgula para separar aposto. O que é aposto? Um termo explicativo. Celso, vírgula, o professor de português, vírgula, está dando aula. Explicação, né? Vitor, vírgula, meu colega que está aqui auxiliando na gravação, vírgula, acordou cedo, beleza? Vitor, vírgula, meu colega que está aqui auxiliando na gravação, vírgula, a explicação, acordou cedo. Pedro, vírgula, o pedreiro, vírgula, faleceu ontem, explicação, aposto. Vírgula para separar vocativo, chamamento. Mãe, vírgula, coloque meu almoço. Celso, vírgula, adianta o lado. Celso, vírgula, olha a prova. Juliana Paz, vírgula, você é linda, Juliana Paz, sou fã de Juliana Paz, mulherão, né? O pessoal até brinca comigo aqui que Juliana é o sonho da minha vida. Mas ó, Juliana Paz, se você estiver me vendo, um beijo, viu? Juliana Paz, vírgula, você é linda. Então, Juliana Paz é um vocativo, é um chamamento, tem que ter vírgula. O que mais, pessoal? Vírgula para separar termos semelhantes, termos iguais, por exemplo. Vários substantivos, vários adjetivos. Meu namorado, minha namorada, né? Meu namorado, minha namorada, né? O seu gosto aí, o que você tem, o que você não tem, independente de opção sexual. Meu namorado, minha namorada. Minha namorada é bonita, vírgula, inteligente, vírgula, educada, vírgula, romântica. Vários adjetivos, tá vendo? O homem, o garoto, a criança, substantivo, tá vendo? O homem, vírgula, o garoto, vírgula, a criança. Beleza? O que mais? Vírgula para separar advérbios deslocados, uma das vírgulas mais comuns em concurso. Se ele colocar na prova, assinale a explicação da vírgula de deslocamento é a vírgula mais comum. O garoto, vírgula, na sexta-feira, vírgula, faltou aula. Na sexta-feira está entre vírgulas porque é um termo deslocado, deveria estar onde? No final da frase. Tá vendo aí? Dicas básicas de vírgula. Só que, pessoal, tem um macetezinho. Se você quer saber se tem vírgula ou não, tem que saber as regras de vírgula, tá certo? Vírgula, deslocamento, separar orações, separar aposto vocativo. Mas se você quer uma ajudazinha para começar a aliviar um pouco essa dificuldade com vírgula, tem um macete bem legal, quer ver? Ó? Olha, tenta acompanhar comigo aqui no quadro. Ó. Você pegou uma frase, uma oração. Você vai procurar o verbo da oração e vai circular. Conseguiram, tá vendo? Circulei o verbo. Agora eu vou circular o sujeito. Por que eu não comecei pelo sujeito? Porque é mais fácil achar o verbo primeiro. Pergunte ao verbo, quem foi que conseguiu o prêmio? Quem conseguiram foram os garotos. Sujeito da frase, tá vendo? Agora eu vou circular o complemento do verbo. Quem consegue, consegue alguma coisa. Conseguiram o quê? O prêmio. Complemento do verbo. Verbo transitivo direto, objeto direto. Complemento. Conseguiram onde? Na aula, né? O advérbio. Ó. Eu só vou circular o advérbio se ele estiver no final da frase. Está no final, então eu vou circular. Ó. Tá vendo? Na aula. Independente do tamanho da frase. Se você circulou o verbo, o sujeito, o complemento, o advérbio no final da frase, você também circulou. E os círculos estiverem juntos, é porque a frase não tem vírgula. É um macete bem básico. Olha a segunda frase. De novo, o verbo, não é isso? Vou circular o verbo, ó. Agora vou circular o sujeito. Quem foi que conseguiu? Quem consegue, consegue alguma coisa. Conseguiram o quê? Na aula, é o advérbio. Deveria estar no final da frase. Então não vou circular, porque ele não está no final. Qual é o macete? Se os círculos estiverem separados, onde tiver espaço de um círculo para o outro, você usa a vírgula. Beleza? Pode treinar em casa. Ajuda muito. Agora, claro, é legal que você saiba que essas vírgulas são vírgulas de deslocamento. Ou seja,
Você usou as vírgulas porque o advérbio deveria estar onde? No final da frase. Círculos juntos, circulou o sujeito, o verbo, o complemento do verbo. Circulou o advérbio, círculos juntos, não tem vírgula. Se os círculos estiverem separados de um espaço para outro, onde tiver espaço de um círculo para outro, bota a vírgula nele. Certo? O que mais? Ó? Vírgula é o maior problema. Anota bem essas dicas de vírgula, certo? Mas ponto. Ponto é final de uma ideia. Não é só final de uma oração, é final de uma ideia. Quer ver? Ó? Estou trabalhando. Ponto. Estou trabalhando. Também estou me esforçando para dar uma boa aula. Estou trabalhando, também estou me esforçando. Estou trabalhando, acabou uma oração. Vírgula. Também estou me esforçando para dar uma boa aula. Não posso colocar ponto, porque a ideia continuou. Olha a diferença. Vamos pegar um jornal, vá. Tá lá assim, ó. Seleção brasileira vence primeira partida da Copa. Acidentes nas rodovias brasileiras. Perceba que essas duas informações são ideias completamente diferentes. O que é que eu vou usar para separar uma frase da outra? Gente, eu dou duas informações para vocês. O número de acidentes aumentou nas rodovias brasileiras durante o feriado. A segunda notícia, o Brasil venceu o primeiro jogo da Copa. São ideias diferentes? O que é que eu uso para separar uma ideia de outra? Um ponto. São duas ideias, o que é diferença? Mas olha a diferença agora. O Brasil venceu o primeiro jogo da Copa. Neymar foi o melhor em campo. O Brasil venceu o primeiro jogo da Copa, Neymar foi o melhor em campo. Uma ideia está ligada à outra. Então vou usar o que para separar uma oração da outra? O básico do básico, uma vírgula. O Brasil venceu o primeiro jogo da Copa, vírgula, Neymar foi o melhor em campo. Tá certo? Ponto é final de uma ideia. E ponto e vírgula? Ponto e vírgula é igual a uma vírgula. Só que ponto e vírgula é uma pausa um pouco maior. Só tem dois casos para ponto e vírgula, e um ainda é facultativo. Se a frase for muito longa e você quer usar um ponto e vírgula para dar um descanso um pouco maior, aí você pode usar, pode se quiser, tipo, os meus queridos alunos do curso EAD Elite conquistaram várias aprovações em vários concursos do Brasil. Muitos estão celebrando. Perceba que a frase é grande. Meus queridos alunos do curso Elite EAD conquistaram várias aprovações em vários concursos do Brasil. Vírgula. Muitos estão comemorando. A frase é longa. Se eu quiser, se você quiser, no lugar da vírgula, você bota um ponto e vírgula. Beleza? Facultativo. Qual a obrigação de ponto e vírgula? Quando vai ter muitas vírgulas. Você vai dar um exemplo assim, estavam na festa, dois pontos, né? Dois pontos para enumerar, né? Uma citação, dois pontos aí, né? Aspas, destaque, essa exclamação, emoção, sentimento, alegria, né? São coisas básicas. Concurso é vírgula, ponto, ponto e vírgula, somente vírgula. Mas ó, estavam na festa, dois pontos. Celso, vírgula, o gerente, Dilton, vírgula, o professor, Vanderby, vírgula, o químico. Essas explicações são apostos. Vai dar muita vírgula. Aí a decência pede que você alterne uma vírgula e um ponto e vírgula. Estavam na festa, dois pontos. Celso, vírgula, o professor de português, ponto e vírgula. Dilton, vírgula, o professor de física, ponto e vírgula. Vanderby, vírgula, o químico. Poxa, meu prof, como é que eu vou saber se vai ter muita vírgula? De 4, você dá um exemplo, de 4 vírgulas para cima já é muito. Aí você alterna, vírgula, ponto e vírgula. E isso é obrigação, no mais, ponto e vírgula. Tá na dúvida? Use vírgula, beleza? Vamos ver uma questãozinha aqui para a gente entender melhor, tá certo? Tá aí, gente, ó. São duas questões para a gente dar uma olhadinha em pontuação. Assinale a alternativa em que o período está corretamente pontuado. Corretamente pontuado. Vamos lá. Uns trabalhavam, esforçavam-se, exauriam-se, né? Cansavam-se, outros gozavam. Não pensavam no futuro. O pessoal perceba, trabalhavam, esforçavam, exauriam. Os mesmos que trabalhavam eram os mesmos que se esforçavam. Os mesmos que se exauriam, outros gozavam, não pensavam no futuro, mas a ideia é a mesma. Uns trabalhavam, esforçavam, se exauriam-se, outros gozavam. Estou falando do mesmo assunto, não pensavam no futuro. Então aí, ó, trabalhar um verbo, esforçar outro verbo, exaurir outro verbo, gozar outro verbo, pensar outro verbo. São várias orações. Usa o quê? Vírgula. No máximo, ele podia alternar aí uma vírgula, um ponto e vírgula. Esse ponto aí no meio não ficou legal.
Uns trabalhavam, esforçavam-se, exauriam-se, vírgula. Outros gozavam, não pensavam no futuro. Em vez do ponto, o ponto seria uma vírgula, porque está falando, é a continuação da ideia. Não tem porque ele parar para cortar pelo ponto. Letra B. E agora, José, famoso poema de Carlos Drummond de Andrade, musicalizado brilhantemente por Paulo Diniz. E agora, José, Drummond estava falando com José. José é vocativo, tinha que ter o que aí no meio? Uma vírgula. E agora, vírgula, José. Atrapalha você porque ele inverteu a ordem. Deveria ser como? José, e agora, vírgula para separar um vocativo. Letra C. Cauteloso que era, vírgula, corretíssima vírgula, cauteloso que era. Acabou uma oração. Nunca revelava. Revelava o quê? Revelava suas ideias. Meta um macetezinho aí, vá. Nunca revelava o verbo. Quem revela, revela alguma coisa, suas ideias. Esse realmente aí vai estar no final da frase. Está no meio, separado por duas vírgulas. Advérbio deslocado. Corretíssima letra C. Vamos ver a D. Afirmavam insistentes. 2 pontos, tudo bem. Era o que ele vai afirmar. Tudo bem, os 2 pontos aí. Era o reparo moral, que perceba que se dá uma breca. Era o reparo moral que queriam e não o dinheiro. Era o reparo moral que queriam, porém não o dinheiro. Ó, era o reparo, essa vírgula depois de era do reparo corta o sujeito com o verbo. Está erradíssima essa vírgula. O é com a vírgula não está certo, porque aí ó, eles queriam a moral, não o dinheiro. São ideias opostas. O é está com o sentido de porém, porém não o dinheiro. Corretíssima a vírgula antes do é. Mas a vírgula depois do era não, separa o verbo do sujeito. Letra E, com as graças de Deus, vírgula, beleza. Vou indo, tudo bem. Caríssima Rosália. Caríssima Rosália é um vocativo. E a vírgula antes. Resposta correta. Letra C, cauteloso que era, vírgula. Nunca revelava, realmente, advérbio deslocado entre vírgulas, suas ideias. Parabéns quem acertou. A pontuação está correta em, vamos lá. O caminho da verdade é único e simples. Ó, são 2 orações, tá vendo? O caminho da verdade é único e simples. O caminho da falsidade tem uma vírgula aí de omissão, outra vírgula que a gente pode, outra regrinha, omissão, quando você usa a vírgula para omitir uma palavra que você não quer repetir, tipo, meu pai comprou um carro, e eu, uma casa, e eu, vírgula, uma casa. Essa vírgula que eu coloquei aí é para omitir o verbo comprar, para não repetir o mesmo verbo. Você pode ver isso em uma figura de linguagem chamada zeugma, com mais calma quem quiser pesquisar, viu? Vamos lá. O caminho da verdade é único e simples. Acabou a oração. Tinha que ter uma vírgula aí. Ou se ele quisesse colocar um ponto e vírgula. O caminho da verdade é único e simples. O único e simples é o caminho da verdade. Vírgula. O da falsidade, o caminho do que da falsidade é... Como ele não vai repetir o é, tem que ter uma vírgula para omitir. Perceba que todos têm a vírgula depois de falsidade, tá vendo? Omitindo o verbo é. Agora vamos lá. O caminho da verdade é único e simples. O da falsidade vale o infinito. O que é que está errado na letra A? Uma vírgula depois de simples, porque começa a outra oração. O caminho da verdade é único e simples, vírgula. O caminho da falsidade, tá vendo? A vírgula depois de simples para começar a outra oração e a ideia do caminho que ele não repetiu. O caminho da verdade é único e simples, tinha que ter uma vírgula, é o que mata a letra A. Ou um vírgula se ele quiser colocar, não tem problema. O caminho da verdade é único e simples. Ele colocou a vírgula antes do é, tá vendo? Aí parecem ideias opostas, não aceita aí. Ele está dizendo que é único e simples, ele é as duas coisas, sem vírgula. O caminho da verdade é único e simples. Ó, a vírgula antes do verbo separou o sujeito do verbo. A letra C está horrível. Letra D. O caminho da verdade é único e simples. Poderia ser uma vírgula ou um ponto e vírgula. Ele optou por um ponto e vírgula facultativo, tá certo. O caminho da verdade é único e simples. O da falsidade, vário e infinito. Certíssima letra D, gente, ó. Ponto e vírgula ou vírgula para separar uma oração da outra e a vírgula para omitir o verbo é. Ele optou por um ponto e vírgula para não ficar 2 vírgulas, tá certo? Letra E. O caminho da verdade é único e simples. O da falsidade, vário, infinito. A letra E separa o tempo todo. O caminho da verdade é único e simples. O da falsidade, vário. Pelo amor de Deus. Letra E está horrível, 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 horrível. Resposta, pessoal, na boa. Letra D.
Beleza, gente? Lembrando que nós vamos ter uma aula só de exercícios para trabalhar outros assuntos, inclusive pontuação. Beleza, pessoal? Espero que a dica tenha ajudado e que o macete também te ajude. Um abraço.